Olá pessoal, tudo bem? A última edição do Fazendo Arte deste ano está no ar para te conectar com a nossa cultura regional. Com o apoio da Lemes, a primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, Bienal Pantanal, movimentou o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, no mês de outubro. 9 dias de imersão no universo literário, com grandes autores, editoras, música e muita inspiração. Assista a matéria da abertura do evento. Apoiada pela Lemes, a primeira Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul, Bienal Pantanal, reuniu grande público na abertura oficial, realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo. Eu costumo dizer que os livros são portas que nos permitem conhecer lugares que nós jamais conheceríamos e conhecer pessoas que nós jamais conheceríamos. Eu posso dizer que o nosso presidente, Gerson Claro, e toda a mesa diretora da Assembleia tem dado apoio a todas essas iniciativas, eventos culturais que acontecem aqui na cidade, no estado, e praticamente tudo que a gente leva para o presidente, para a mesa diretora, a gente encontra respaldo, apoio. Então eu penso que a Assembleia Legislativa também tem uma participação importante nesses eventos culturais do nosso estado. Registro minha alegria e emoção por esse momento. Tenho certeza que é sentimento compartilhado por muitos que já sonharam em ter aqui, em território pantaneiro, um grande encontro para reverenciar o livro, a leitura, a literatura. Mato Grosso do Sul se inscreve no rol dos estados brasileiros que realizam grandes encontros para celebrar o livro, a leitura e a literatura. Conferências, palestras, cursos e oficinas integram o evento de 9 dias, numa imersão ao universo literário. Se as vozes cabem no bolso, a literatura é o nosso lar, no espaço do Pantanal nós podemos multiplicar. Eu que sou uma pessoa que nunca saio de casa, fiz questão de sair para vir prestigiar hoje o primeiro dia e acho muito importante fomentar a leitura, a cultura. Tive uma impressão muito positiva quando eu cheguei aqui, porque vi que está lotado, quase não tem vaga lá fora. Então fiquei muito feliz que vi o interesse das pessoas pela leitura, pela cultura e também prestigiando um evento tão bacana, a primeira edição aqui no Mato Grosso do Sul. Escritores renomados como Ana Sui, Itamar Vieira Júnior, Leandro Carnal e Miri Lacombe são as grandes atrações do evento, que conta com 70 mil toneladas de livros, 20 mil títulos, 200 editoras e 24 expositores. Para a gente é uma expectativa muito grande estar aqui na primeira Bienal do Mato Grosso do Sul. E a gente vem com uma proposta de trazer um catálogo bem bacana para as pessoas, trazer cultura, porque o nosso intuito é trazer cultura em todas as feiras em que nós vamos. E a gente está bastante surpreso com a movimentação que está tendo aqui hoje, a procura dos livros, a procura por literatura. Os jovens estão bastante engajados nisso e isso é muito importante para a gente. A nossa expectativa é que haja muita venda e que seja a primeira de muitas. Somos de São Paulo, a gente roda quase que o Brasil inteiro, com as bienais, com as feiras do livro, os eventos, e isso é muito importante, a gente levar a cultura por todo o Brasil. A primeira Bienal de Mato Grosso do Sul, Bienal Pantanal, entra no circuito dos grandes eventos literários do Brasil, justamente para fomentar essa cultura tão importante, principalmente a regional. Finalmente o Mato Grosso do Sul tem a sua Bienal, que leva o nome do nosso bioma pantaneiro. É uma honra poder fazer parte desse primeira Bienal de Mato Grosso do Sul. Poder ter um evento onde a gente possa se encontrar para poder trocar ideia, para poder falar sobre literatura, para poder fomentar a nossa regionalidade, isso é maravilhoso. Eu sou originária do povo Guató, do Pantanal, lá da cidade de Coxim, e eu escrevo literatura indígena desde que eu comecei a escrever e me entendi como uma pessoa originária. Então cada um usa a arma que tem para lutar, a minha arma para lutar pela minha família, pelo meu povo, é a literatura. A primeira Bienal aqui representa o fortalecimento de cultura, do pensamento, educação,
sabe, arte, belas artes como um todo, de qualquer maneira, né? Esse agrupamento de artes que você unifica e que provoca mudança de pensamento, que é o que a gente precisa no Estado, no sentido de valorizar o desenvolvimento social, cultural, né? Os músicos Maria Alice e Almir Sater encantaram o público com suas lendas e canções. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal que esse é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Romilda Pisani, educadora social, atriz, locutora e uma das vozes mais ativas do movimento negro em Mato Grosso do Sul, representou o Brasil em um evento internacional na Universidade Central da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no fim de outubro, onde falou sobre vivências e resistências da mulher negra no Brasil. Nossa conversa vai além da experiência internacional, passa pela trajetória de luta, pela força da representatividade e pelo papel transformador da arte e da comunicação na construção de uma sociedade antirracista. Acompanhe comigo essa entrevista inspiradora. Romilda, é uma alegria, né, contar com a sua participação no Fazendo Arte. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse como que surgiu o convite para você estar representando o Brasil e Mato Grosso do Sul, né, na Universidade da Carolina do Norte, nesse encontro internacional. Bom, primeiro agradecer pelo convite em estar aqui nesse espaço Fazendo Arte. O convite ele se deu, penso que por conta da nossa trajetória enquanto militante do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul e também do Brasil. E a professora doutora Gladys Mitchell, ela gostaria de que uma mulher fosse falar sobre a trajetória da mulher negra, o empoderamento de luta no Brasil. Então, ela buscou por nomes e chegou até o meu nome. E a partir disso veio o convite, do qual eu me senti muito honrada, em estar indo levar um pouco sobre as nossas vivências em relação a essa luta que é enquanto mulheres negras na sociedade, buscando seus direitos, buscando essa visibilidade na sociedade. O tema da sua palestra lá foi justamente vivências e resistências, né, da mulher negra no Brasil. Como que é a realidade da mulher negra no Brasil? Nós, mulheres negras, no Brasil, nós ainda somos a base da pirâmide. O índice das mulheres que ainda são chefes de família, o índice das mulheres que ainda ganham menos, o índice das mulheres que ainda estão nos serviços braçais, esse índice ele é alto e somos nós, mulheres negras, que estamos ocupando ainda esses espaços. Tivemos muitos avanços, mas precisamos de mais. O lugar da mulher negra para a sociedade ainda, infelizmente, está vinculada a esse lugar da submissão, a esse lugar de estar se doando ao máximo para, então, ter um reconhecimento. Como que foi o retorno, né? O que mais te marcou nessa experiência lá na Universidade da Carolina do Norte em relação à troca, né, com os estudantes e os pesquisadores e nas semelhanças também e diferenças que você percebeu entre as mulheres de lá e daqui, mulheres negras, né? Ao chegar na Universidade Central da Carolina do Norte, no campo universitário, foi lindo vivenciar isso, porque mais de 95% dos alunos são negros, são jovens negros. Isso mostra como eles estão também organizados para a questão da educação. E no momento da fala ali, compartilhando com os estudantes, com os pesquisadores, é muito interessante porque eles têm uma visão sobre o Brasil, sobre a população negra brasileira, e a pergunta veio: como é o processo do negro no Brasil? E eu fui para contar a história como ela é.
nós vivemos um racismo sistêmico, nós vivemos um racismo cotidiano, diário, e as dificuldades elas são imensas. Independente do corpo universitário, as mulheres negras, elas estão mais na academia, nós podemos ver um número maior de mulheres com títulos acadêmicos, mas ainda assim o avanço ele precisa ser maior, porque nós estamos falando da primeira população negra fora de África. Então, é sobre ocuparmos nossos espaços por direito. Você tem uma trajetória, né, muito plural entre a militância, a arte, o teatro e também a comunicação, né? Como que essas áreas elas se conectam na sua vida e te ajudam, né, a dar uma força à luta antirracista? O que me levou para a militância do movimento negro foram razões óbvias. Eu sou uma mulher preta da pele preta. E isso fez com que eu reunisse forças para estar, então, buscando meios de sobrevivência e meios para que os meus também sobrevivessem. E foram os caminhos que, naturalmente, foram sendo traçados e eu fui encontrando na cultura, eu fui encontrando na comunicação ferramentas para poder contribuir com que essa força fosse cada vez mais aumentando e multiplicando também a partir dos nossos, né? E na sua opinião, Romilda, o que a gente precisa ainda avançar, né, enquanto sociedade para tornar a igualdade racial uma realidade efetiva aqui no nosso estado? Nos Estados Unidos, o número, percentualmente falando, o número de negros é muito menor do que no Brasil. Porém, você consegue ver um avanço social, econômico muito maior. Por quê? Houve a segregação. Essa segregação, ela foi imposta. Sendo imposta, foram buscar meios de sobrevivência de uma forma mais direta. O que não acontece aqui no Brasil. Aqui existe o mito da democracia racial, do qual nós sabemos que não é verdade. Porém, todavia, entretanto, existe uma falsa democracia onde algumas pessoas não conseguem compreender isso e, com isso, as nossas políticas públicas voltadas para a população negra não são efetivadas. E se formos olhar para isso, é a população negra a população mais atingida por falta do acesso a esses direitos. Para encerrar, então, Romilda, a nossa entrevista, né, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres negras e também para todos que, de alguma maneira, lutam, né, por um Brasil mais justo e igualitário. O racismo ele é sistêmico, ele existe, ele exclui, ele traz invisibilidade e, como já foi dito aqui, nós estamos falando da primeira maior população negra fora do continente africano. E sendo a primeira população negra fora do continente africano, nós queremos os nossos direitos por termos direitos, não é mimimi. Então, o que nós queremos é, você, não negro, olhe para essa luta e se pergunte, e se fosse comigo? O educador e escritor Geiser Barreto fala agora ao Fazendo Arte sobre sua obra Infância Roubada, a adultização midiática no Brasil, publicada pela Editora Oeste e lançada durante a primeira Bienal de Mato Grosso do Sul. Um livro que convida à reflexão sobre o tempo da infância, os impactos da mídia e os caminhos possíveis para devolver às crianças o direito de serem crianças. Veja. No livro eu discorro sobre esse processo, essa inquietude da criação desse conteúdo, partindo de um lugar que é: por que a criança precisa amadurecer de forma tão precoce? As mídias, a sociedade, o consumo, tudo isso leva a um processo imaturo da maturidade. Então, nesse lugar, por isso eu chamo de infância roubada, porque se rouba esse lugar de ter uma infância sadia, de pensar em coisas desse processo, que é um processo natural, ou deveria ser. Então, os acessos a celulares, às mídias, à televisão, a streamings, tudo isso leva a criança a um processo de evolução para além do seu próprio tempo. Quando eu falo desse processo de adultização midiática, é um processo muito simples. Você deixaria seu filho ou sua filha, seu sobrinho, seu afilhado, caminhar numa noite às 10 da noite sozinho? Acredito que a resposta seja não. Por que durante esse percurso
as crianças ficam sozinhas nos celulares, nos tablets, no computador, nos jogos online. É um lugar igualmente perigoso do que caminhar na rua às 10, à meia-noite, ou até crianças que passam a madrugada acessando esse lugar. Então, a mídia traz esse processo tão orgânico, tão natural, tão leve, e que nós achamos que embaixo do telhado aquela criança está protegida e ela não está. Então, o processo midiático de adultização, ele acontece a partir dos celulares e do mundo que ele tem acesso dentro de casa, dentro do quarto dele. Um dos maiores problemas, ou problematização que eu trago no livro, o que gera nas crianças, nos adolescentes e futuramente no adulto que foi essa criança roubada, são os processos ansiosos, porque gera em aplicativos, em acessos sem controle, um grave problema para a sociedade. Em qual aspecto? Essa criança, esse adolescente, ele vai ter dificuldade de interação, ele não vai compreender as etapas necessárias para cada fase da vida. Então, o processo de ansiedade é um dos problemas que a mídia pode trazer para crianças e adolescentes. Então, isso pode ser perdido e querer viver aquilo que tem no processo de mídia, como eu disse, em aplicativos, uma realidade paralela à dele. Então, ele quer viver aquele personagem ou aquela pessoa que está ali para venda, para consumo, e ele tem uma realidade completamente diferente daquela que ele consome. Na minha infância, a infância foi roubada por vários personagens. Então, eu começo citando aqui a Xuxa, por exemplo, que é um ícone, é um lugar que a gente tem muito conforto e que sou fã até hoje, mas que tinha esse lugar de uma adultização de uma personagem infantilizada, mas para uma venda, para um comércio muito acessível na televisão naquele momento. Nós tínhamos Gugu, com banheira do Gugu, então vários exemplos que a gente não tinha noção que naquele recorte social era para além, novamente, do que era a infância. Então crianças como eu, como vocês, viam televisão e aquilo era natural. Hoje esse processo ele diminui com as faixas etárias dentro da televisão, mas ele alcança um outro público de forma midiática. Então eu trago aqui essa reflexão, como várias outras no livro, e eu convido a vocês a fazer essa leitura, mas também trago aqui um conforto. É totalmente possível a gente acessar as crianças, adolescentes e somarem a nossa realidade ou nós entrarmos na realidade deles e compreender que esse mundo ele é muito ágil, ele é muito rápido e que nós talvez não sejamos capazes de alcançar a evolução midiática, mas somos capazes de controlar esses corpos dentro da nossa realidade, dentro da cultura de cada família, para que isso possa ser, ou para esse espaço possa ser seguro, prazeroso e progressivo. O músico Bruno Caê começou suas atividades oficialmente em 2021 e tem como gênero principal a música pop. Ele também tem repertório autoral e recentemente lançou sua nova música disponível em todas as plataformas digitais. Esse bloco eu finalizo com a sua participação. Fala pessoal, meu nome é Bruno Caê, eu faço música pop e recentemente eu lancei uma música nova chamada Make You Mine. Vou dar uma palhinha pra vocês. There's something in your eyes and they call me in a way I can't explain. I travel the world searching for someone like you. I don't wanna miss you, I just wanna be with you. I just wanna hold your body, it will be a private party, baby I will make you mine. I just wanna hold your body, it will be a private party, baby I will make you mine. Eu quero mergulhar no seu mar, no seu sorriso vou viajar. Eu sempre tô querendo te ver, no seu cabelo me entreter. É louco esse sentimento, eu não quero perder mais tempo. Só deixa a paixão levar, se guia pelo meu olhar. Me make you mine, me make you mine, me make you mine. Me make you mine, me make you mine, me make you mine, mine. Beijão, pessoal. O que é cidadania?
Cidadania é a atitude de quem entende que o coletivo começa no individual. É o jeito como cada um de nós vive todos os dias. Cidadania é respeitar as leis e os direitos do outro. É praticar a gentileza, o respeito. É cuidar do que é de todos, como o ponto de ônibus, a praça, o parque. É proteger o meio ambiente e entender que o direito de um termina onde começa o do outro. Cidadania não é só votar, vai muito além. É também acompanhar as decisões e participar dos debates que impactam sua comunidade. Na Assembleia Legislativa, sua cidadania ganha voz. É lá que as demandas da população são ouvidas e as decisões que moldam o futuro do nosso Estado são construídas junto com você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Em agosto, a escritora e secretária de Gestão de Pessoas da Lemes, Marlene Figueira, fez o pré-lançamento do livro Até o Último Dia, Deixa eu Viver do Meu Jeito, Assim é que Sou Feliz, na Assembleia Legislativa. Já em outubro, o lançamento oficial aconteceu na Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul. Recentemente, ela também foi empossada membro do PEN Clube do Brasil, instituição centenária que reúne escritores e poetas de todo o mundo em defesa da liberdade de expressão e da valorização da palavra escrita. Veja a nossa entrevista a respeito dessa publicação. Eu estou aqui no estúdio da TV Lemes com a doutora Marlene Figueira, ela que é secretária de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa. Ela também é escritora e em agosto ela lançou, fez o pré-lançamento do seu mais recente livro, Até o Último Dia, Deixa eu Viver do Meu Jeito, Assim é que Sou Feliz, aqui no saguão do piso superior da Assembleia Legislativa. E recentemente também ela lançou oficialmente o livro lá na UAB. Muito obrigado pela sua participação no Fazendo Arte, doutora Marlene, para estar falando um pouco sobre essa publicação. Eu quero agradecer imensamente o convite de vocês para vir aqui no Fazendo Arte, contar sobre as minhas experiências, eu sempre escrevi mais na parte técnica, mas porque eu sou advogada, sempre precisei de estudar um pouco. Mas agora eu resolvi escrever uma coisa que desse ao leitor uma vontade de batalhar, de crescer, de conseguir seus objetivos, de ser feliz, entendeu? Então, aqui estamos com essa obra pequena, mas é um grande estímulo para as pessoas. Como que surgiu a inspiração para escrever especificamente essa obra? Essa obra, Na verdade, eu fui muito próxima da pessoa que vivenciou tudo isso. Mas aí eu quis escrever para demonstrar que as pessoas podem vir de uma família muito humilde, pode ter uma infância difícil, pode passar por vários percalços, mas ela não pode desistir. Ela tem que conseguir caminhar com muita fé. E aí eu peguei um gancho dessa família e resolvi fazer com um personagem fictício, mas que realmente ocorreu, o fato aconteceu. Então, eu achei por bem que eu deveria retratar isso com uma literatura, para que as pessoas soubessem que aconteceu tudo isso e a pessoa venceu na vida, A trajetória do personagem principal, que é o Isaac, é marcada muito pela fé e também pelo fato de ele ser muito irreverente, por ele ter vivido muitas batalhas, ele foi morador de rua e conseguiu conquistar depois os seus sonhos, seus objetivos. E eu acredito que o seu sonho principal, que era constituir uma família, Sim. Queria que a senhora falasse um pouquinho desse personagem. Então, Isaac foi um nordestino muito persistente, irreverente, tá? E bem irreverente mesmo. Mas ele era muito bom de coração e ele era muito trabalhador.
Então ele pensava o seguinte: eu tenho que ir avante, porque eu quero ter uma casa, eu quero ter um teto, eu não quero ser morador de rua, eu não quero que meus filhos sejam morador de rua, eu vou constituir uma família. Então foi assim. Ele foi para o exército, tudo isso ele conseguiu assim, perambulando, um dia numa casa, outro dia na outra. E depois que ele voltou do exército, ele resolveu que ele ia formar uma família. E ele formou. Então, ele foi uma pessoa que demonstra para nós que tudo é possível, desde que você queira. A pessoa tem que acreditar que ela pode. Né? Com certeza. Se a gente acredita que a gente pode, a gente vai longe. Então, a literatura, ela precisa te trazer esse incentivo para que o leitor leia e se sinta bem, tira algo dessa escrita, desse livro, dessa literatura. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa transição, né, da literatura técnica para literária. Sim. É um pouco mais difícil? Como que é? Eu até acho que é mais fácil, porque você escrever um livro técnico, você tem que estudar muito sobre o assunto. Essa aqui, você escreve com o coração, né? Com o seu pensamento. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de fazer poesia, mas eu nunca tornei pública, sabe? Poesias, artigos. Ainda não tinha passado por um livro, mas não tive dificuldade nenhuma, sabe? O livro técnico ele é mais difícil do que a literatura. Essa transição ela ocorreu porque eu hoje, depois de 25 anos de advocacia, eu resolvi deixar a advocacia. E eu acabei tendo que fazer uma escolha, né? E a minha escolha, como eu gosto de gente, sempre gostei de trabalhar com pessoas, né? Então, eu preferi ficar aqui na Assembleia, onde eu estou há 34 anos, né? Eu pensei, vou continuar ali por mais um tempo e vou fazer as minhas escritas, vou deixar a advocacia e vou continuar escrevendo, porque é o que eu gosto de fazer. Essa transição, ela não me deu nenhum trabalho, ela foi fácil de fazer, porque eu já tenho alguma coisa escrita, só que eu nunca publiquei. Então, agora, esse é o primeiro. Espero que a porta se abra para ter muitos outros, que a gente tenha ânimo para fazer os outros. Doutora Marlene, muito obrigado pela sua participação aqui no Fazendo Arte, falando, né, sobre essa obra tão importante. Eu fico muito feliz. E fica aí o convite para você estar adquirindo, então, né, até o último dia. Deixa eu viver do meu jeito, é assim que sou feliz. Muito obrigada. Obrigada a todos. É legal destacar que no fim da obra há um QR Code que leva o leitor a um vídeo da música Figueira Branca, composta pelo músico Martinho Irala, em homenagem a uma propriedade de Marlene Figueira, lugar que reúne memórias partilhadas na publicação. O livro físico também conta com partitura da música, feita especialmente por Nilo Cunha, maestro do Coral da Lemes. Agora, a gente embarca em uma viagem que atravessa décadas, mas que continua mais viva do que nunca. O movimento cultural do flashback, com seus ritmos dos anos 70, 80 e 90, segue lotando pistas, inspirando artistas e conquistando novas gerações com uma mistura única de nostalgia, energia e celebração. Aperte o cinto porque vem aí uma matéria especial sobre o flashback, um movimento que não volta no tempo, ele permanece. No brilho das luzes que giram e na energia dos passos que cruzam a pista, o movimento cultural do flashback continua vivo, uma celebração nostálgica que resgata os ritmos das décadas de 70, 80 e 90 e transforma música e dança em memória pulsante. Dos embalos da disco ao carisma do pop, do groove, do funk, às guitarras marcantes do rock, o flashback reconecta gerações por meio de sons que nunca envelhecem. Em Mato Grosso do Sul, essa cultura tem ganhado cada vez mais espaço com eventos, shows e encontros que reúnem músicos, artistas e apaixonados por esse clima dançante que atravessa décadas.
No Fazendo Arte, a gente mergulha nesse universo que faz do passado um espetáculo sempre atual. A dança flashback preserva movimentos livres e inventivos, marcados por emoção e autenticidade. Muitos dos passos são inspirados em videoclipes, discotecas e bailes que ajudaram a moldar o comportamento de uma época. Uma linguagem corporal que segue encantando quem viveu aqueles anos e quem só os conhece pela batida contagiante. Quando a gente toca flashback ao vivo, é como se abrisse uma janela no tempo. O público imediatamente se conecta com lembranças, histórias e emoções que estavam guardadas. Você vê os olhos brilhando, os sorrisos surgindo e, de repente, todo mundo canta junto, como se estivesse revivendo momentos inesquecíveis. Eu sou Joaquim Seabra, vocalista da banda JS Orchestra, responsável por shows especiais de flashback, posso dizer. Esse repertório desperta uma energia única, tanto nas pessoas quanto em mim, como artista. É uma troca poderosa, cada música traz de volta sentimentos bons e cria uma atmosfera de celebração, que só o flashback consegue proporcionar. É por isso que cada apresentação se torna especial. Não é apenas música, é a memória viva compartilhada com todos. A magia do flashback também se reinventa com artistas que reinterpretam grandes clássicos, trazendo novos arranjos, novas leituras e muita personalidade. Entre eles está a Paty Araújo, conhecida como a rainha do flashback em Campo Grande, que há anos dedica sua voz à releitura de hits que marcaram gerações. Cresci ouvindo flashback. Shakespeare, Tina Turner, Eurythmics, Modern Talking, Michael Jackson, Lionel Richie, Cyndi Lauper, meu Deus do céu. E o Desabrochar mesmo vieram com outros eletrônicos de flashback, né? Que foram se aprimorando aí, década de 80, 90, 2000. Lembra dos passinhos? Todo mundo sincronizado e em um só passinho. Isso aí é incrível. É assim a gente vai levando com muito amor durante os shows e fazendo essas informações, né? Pra galera. Que ano que é a música, qual é o artista. E a pessoa vai recordando algumas coisas, porque isso realmente desperta algumas memórias que, com certeza, né, eu acho que é bem positiva. Comecei a encontrar grandes amigos da época, do passinho, Chatanuga, principalmente das escolas. Disso surgiu o churrasco, surgiu os ensaios com os passinhos, com as bozizadas, uma cervejinha gelada. É muito gratificante, pessoas que vieram a mim falando que saiu da depressão, que estava passando por uma fase de saúde muito complicada e que alguém forçou ela a ir no show. E lá no show conseguiu obter uma energia. Eu falo com muito orgulho. A minha energia é amor, é só isso. É amor pelo que eu faço, é amor pelas pessoas e eu quero morrer cantando o meu flashback. Outros músicos também abraçam essa estética nostálgica, apostando em repertórios cuidadosamente escolhidos para manter a pista acesa. São projetos que misturam lembrança e inovação, sempre guiados pela resposta calorosa do público. A banda Mullets foi formada em 2007 pelo Maurício Kemp, que é o guitarrista da banda. A gente gosta de ver como que as pessoas reagem a cada música que a gente toca. Eu estava vendo, inclusive, só no arquivo Mullets a gente tem aproximadamente 40 horas de músicas tiradas que a gente ensaiou ao longo desse tempo. Então a gente gosta de atender pedido do público, como eu falei, ver a reação deles, né? Já pediram Frenéticas, já pediram Paralamas, aí Modern Talking, Hathaway. Quando você fala em festa de flashback, a pessoa já imagina um DJ. Então, assim, é um DJ tocando ininterruptamente por horas. A gente tenta fazer quase a mesma coisa, porque quando a gente está tocando, a gente costuma emendar muitas músicas, uma atrás da outra. A gente gosta de fazer uma discoteca mesmo para o pessoal animar, levantar, trazer amigos, marcar a banda, e é isso que vem agregando mais fãs pra gente. O flashback me tirou totalmente da minha zona de conforto, que era somente o rock. Eu sou vocalista, inclusive, de outras bandas, de pop rock, de rock nacional. O flashback engloba tanto rock quanto pop. Então, é realmente um desafio a gente conseguir passar o que a música, o que os intérpretes da época transmitiam para o público. A gente é muito realizado
no trabalho que a gente faz. Mas o flashback não pertence apenas aos artistas. Ele vive principalmente na alegria das pessoas que frequentam os eventos e alimentam o movimento com afeto, dança e entusiasmo. Um público fiel que encontra nesse estilo um espaço de celebração e pertencimento. O que diferencia o flashback dos ritmos atuais? Faz a gente voltar ao passado, então não tem como não sentir essa nostalgia que é o flashback. Porque quando você vai numa festa, flashback, você está ouvindo o que você ouviu na sua mocidade, que eu falo que a minha melhor fase foi a época da minha mocidade. Então o flashback mexe com a minha emoção. Eu estava num momento, digo assim, que vazio que eu estava atravessando e eu precisava procurar um sentido para mim. Eu fui num evento de flashback e eu vi aquela moça cantando com aquela energia que é toda dela, não tem como não dizer, que é a Paty Araújo, considerada a rainha do flashback. Quando eu vi ela cantando, aquilo tocou em mim. Então eu senti que eu precisava sair do silêncio que eu estava e ir para aquele barulho, que era o flashback. E aquele barulho dela foi o que me trouxe para o flashback. E eu não abro mão de ir onde ela está. Eu frequento, lógico, outros lugares do flashback, mas hoje aquela energia que ela tem dos anos 80 de me trazer de volta, me resgatou de onde eu estava. Então hoje eu vou onde ela está. Na minha adolescência, toda a vida eu gostei da música flashback, mas até então eu não sabia dançar passinho, né? Daí houve essa oportunidade de eu aprender e também foi bom para mim porque eu estava numa fase assim, meio depressiva, né? Sabe quando você sai de um casamento, de um relacionamento, aí você cria seu filho sozinho, você é mãe solo, né? Então você não tem muito o que fazer, sabe? Aí eu parei de trabalhar também, aposentei. Aí eu falei, vou fazer o quê? Vou dançar, né? Vou viver. Tanto é que eu estou fazendo uma aula de passinho ainda, eu continuo fazendo, né? Cada dia vem passos diferentes, né? Então você tem mais é que aprender. Eu tenho uns passos que eu adoro dançar, que é a música do Taio Cruz, né? Então nós chamamos ela de o passo de I Can Be. Então nós colocamos o nome do passo de I Can Be. Que sensação que essas músicas do flashback, né, de flashback, elas despertam em você? Cara, se eu te disser que eu volto à juventude, eu volto a ser jovem de novo. Eu esqueço até, né, que eu já vivi outros tempos, né? Eu estou vivendo aquele momento ali, aquele momento do flashback. Eu me sinto nas nuvens. Não existe mais nada além do flashback ali. E cada vez mais eu estou querendo renovar. A maioria das pessoas, às vezes, fica dentro de casa, ali, sem saber o que fazer, não tem um divertimento. Às vezes está com depressão, está sedentária. E para tudo isso, o flashback ele é ótimo para tirar você da depressão, do sedentarismo. O flashback é mais do que um retorno no tempo. É um convite permanente para reviver emoções, celebrar clássicos e manter acesa a alegria que marcou gerações. Um movimento cultural que continua inspirando artistas e encantando quem se permite entrar nesse clima retrô. De volta ao melhor do Flashback! Intervalo chegando e no próximo bloco tem a banda codinome Winchester, numa gravação que fizemos em setembro no estúdio da TV Alemes. Antes, você confere sugestão de leitura com o músico Arthur Maximiliano, que recentemente lançou o livro Sussurros Empresariais, uma ficção que revela verdades que o mundo corporativo prefere calar. Geralmente os livros de gestão, eles são muito voltados ao coaching e também à autorreflexão, que não tem nenhum problema em relação a isso. Contudo, eu enxerguei essa oportunidade de fazer um livro diferente, uma narrativa, e que pudesse contar um pouquinho do dia a dia dos empresários, quais eles vivem, né, os dilemas, as dificuldades, os sintomas, né, das empresas, da cultura, e o reflexo sobre todos os problemas que acabam acontecendo nas empresas. Então eu enxerguei essa oportunidade de fazer algo diferente, algo inovador, algo que pudesse contar realmente as histórias aí das empresas de um formato diferente, com uma narrativa envolvente e principalmente com um personagem. Então isso foi muito fundamental aí para poder construir uma história em um formato diferente. O teatro japonês e toda a cultura japonesa, ela é muito interessante para a gente poder fazer autorreflexões. Então é justamente isso que o livro ele reflete, de uma forma mais condicionada e simples. Separando em 3 atos, a gente consegue pegar algo complexo e poder separar em etapas. Gera mais envolvimento aí nas pessoas, mais clareza
E esse foi o formato que eu decidi fazer do teatro japonês para poder condicionar as pessoas a entenderem um pouquinho aí das dificuldades que acabam acontecendo. E isso faz com que o leitor ele consiga entender a etapa número 1, o que acaba acontecendo uma introdução, a etapa número 2, os conflitos, e a etapa número 3, aí, o encerramento e a resolução desses conflitos. Um dos grandes problemas hoje do brasileiro é a leitura. Então eu quis com que esses líderes, esses gestores pudessem ler de uma forma mais tranquila, mais envolvente, com ilustrações, personagens, e que pudesse aí trazer um pouco do dia a dia as reflexões dos problemas aí que são resolvidos, as resoluções, o dia a dia. Então essa foi minha proposta aí com o livro Sussurros Empresariais para poder transformar o empreendedorismo, os empresários e a cultura corporativa empresarial do Brasil. O que é cidadania? Cidadania é a atitude de quem entende que o coletivo começa no individual. É o jeito como cada um de nós vive todos os dias. Cidadania é respeitar as leis e os direitos do outro. É praticar a gentileza, o respeito. É cuidar do que é de todos, como o ponto de ônibus, a praça, o parque. É proteger o meio ambiente e entender que o direito de um termina onde começa o do outro. Cidadania não é só votar, vai muito além. É também acompanhar as decisões e participar dos debates que impactam sua comunidade. Na Assembleia Legislativa, sua cidadania ganha voz. É lá que as demandas da população são ouvidas e as decisões que moldam o futuro do nosso Estado são construídas junto com você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. A banda campograndense de rock, codinome Winchester, nasceu em 2013, fruto do desejo de amigos de fazer música. Formalizada em 2014, já tocou com nomes como Cachorro Grande, Vanguard e Super Combo, além de participar de diversos festivais. Suas canções falam do universo, dilemas do dia a dia, trabalho, amor e da busca pela verdadeira felicidade. Formada por Saldo Santos no vocal, Arthur Maximiliano na guitarra, Gabriel Penaggio no baixo, Paula Fregato na guitarra e backing vocal e Guilherme Napa na bateria e backing vocal, a codinome Winchester abre esse bloco com a música O Paulista, composta pelo Sal, quando ele tinha 17 anos, antes de pensar em montar a banda, e que até hoje é um dos grandes sucessos do grupo. Sem saber quem sou eu, que não acredito na sorte e vivo brincando com azar. Nunca conheci nenhum Deus, mas tem dias que eu quero rezar. Confesso que às vezes eu acho que já é hora de ir. Qual o sentido da vida? Não tenho saída, preciso dormir. Tome mais remédios pra não se atirar de um prédio. Use camisinha, beba Coca-Cola. Te ensinam que a vida não é mais que uma corrida. E eu não quero entrar na competição. Se não tem saída, o importante é que eu siga as batidas do meu coração. Não o que diz a televisão. Preciso dormir e preciso dormir. Sal, conta pra gente quais que foram os principais desafios, e conquistas nessa caminhada que já soma aí mais de 10 anos, A maior conquista, eu acho que eu posso dizer pra você, que é poder se conectar com as pessoas, cara, através da música. Porque quando a gente faz algo verdadeiramente por amor, a nossa maior conquista é essa, poder espalhar esse amor aí que a gente sente através da música. E os desafios, cara, são os desafios comuns para a maioria das pessoas, que tem que trabalhar e tem que correr atrás de pagar as contas. E a gente faz isso com a arte, mas não é diferente de uma pessoa que também está buscando seu ganha-pão aí de outras formas, Então agora, a codinome Winchester apresenta a música
Eureka. Não que eu precise, mas vou justificar esse papo sério que eu preciso mandar. A sua cabeça anda aberta demais, cuida do seu cérebro pra não derrubar. Sei, já falei das mensagens do astral. Tente entender, era jovial, não foi... Eu fui correndo pra procurar ajuda. Vou deixar para lá esse papo de mistério. Se eu abrir, é rock, meu! Demais a cabeça, vou derrubar o meu cérebro. Vou derrubar o meu cérebro. Em 2018 veio o álbum Reunião Entre o Céu e o Inferno, gravado na Toca do Bandido, no Rio. Eu queria que o Napa falasse um pouco a respeito desse disco, né, que marcou muito a trajetória da banda, mas logo depois veio um hiato, né, de 4 anos. Como que você enxerga esse momento da banda? Então, foi muito importante pra gente a gravação desse disco, porque a gente já estava morando em São Paulo já há um tempo já, né? A gente foi para lá para desenvolver a nossa carreira lá, né? E foi uma experiência, assim, surreal, porque a gente pôde realmente passar dias lá no estúdio, dormir no estúdio mesmo e viver só para aquela gravação mesmo, assim, sabe? Então, pra gente foi um marco, assim, muito grande, né? E, infelizmente, com esse ato depois, né, por conta da pandemia e tudo mais, né, a gente acabou agora voltando com outra formação, mais fortes do que nunca. E o EP, né, custo, vida, tempo, trabalho, trouxe a Paula, né, e o Gabriel para a banda. Como que foi essa chegada, né, o impacto dessa nova fase? Foi um trabalho em conjunto. Eu e o Gabs, a gente foi muito bem recebido. Apesar da banda já ser uma banda consolidada e com trabalhos e reconhecimento, eu pelo menos, senti que eu fui muito bem acolhida para compartilhar o que eu tinha de musicalidade, o que eu tinha de visão também, com música autoral. Então, eu já cheguei trazendo uma composição minha e a gente fazer a ideia do EP em conjunto. A gente trabalhou muito de forma coletiva nós 5 e chegamos nesse produto. Foi rápido, queria muito tocar rock. Eu estava um tempo tocando outras coisas, tocando outros gêneros musicais, e eu estava muito afim de tocar rock e veio num timing perfeito, num timing ideal. Para mim foi muito empolgante, foi uma realização mesmo. Pra mim foi bastante coisa também, porque eu já conhecia a banda, já era fã da banda há bastante tempo. Desde 2015 eu conheci a banda, aí eu conheci o Sal quando ele vendeu uma camiseta da banda pra mim, ele entregou lá na minha casa. E depois ser convidado assim, pra participar da banda foi muito surreal, foi muito... Eu saí do chão um tempo, assim, depois voltei, foi muito massa estar do lado de gente que eu gostava tanto de escutar, de ir nos shows e tal. E como a Paula falou, assim, a gente teve muito trabalho em conjunto para fazer o EP Custo Vida Tempo Trabalho. E está sendo incrível poder estar compondo mais com eles também. E vocês substituíram 2 grandes músicos, né? Luciano Armstrong e o Thiago Souto, né? Então agora a Codinome Winchester apresenta a música 6x1, que já tem, né, já conta a participação no EP com a Paula e com o Gabriel. Não pensa que eu tô reclamando, baby, a vida é muito melhor
do que era há 200 anos atrás. Mas eu penso demais e te pergunto, como vai ser daqui 200 anos? Será que vamos estar trabalhando tanto? E a tecnologia vai realmente me ajudar e não vai me botar pra trabalhar mais, me viciar mais, me distrair mais, ser um escravo a mais, um tijolo a mais, another brick in the wall, um livro a menos que eu nunca li. Eu sou um escravo vivendo meu tempo pra poder comer. Eu sou um escravo vivendo meu tempo enquanto outros roubam tempo de você. Eu sou um escravo vivendo meu tempo pra poder comer. Eu sou um escravo vivendo meu tempo pra poder passar um tempinho assim com você. Em 2016, vocês participaram de um projeto idealizado por Giuliano Manfredini, que é o filho do Renato Russo, em homenagem, né, a esse ícone do rock. Queria que você falasse, Arthur, sobre essa experiência. Eu lembro como se fosse ontem, né? O Giuliano ligou pra gente, né? E ele comentou um pouco do projeto. E eu lembro dele ligando pra gente, a gente participando. Isso fez a gente gerar várias conexões, não apenas em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro. Isso gerou muitos frutos pra gente. Acho que foi uma época assim, muito especial. Assim, né? Isso, a consequência disso foi a gravação na Toca do Bandido, o acústico nosso, que estourou nos streams. Gravamos lá e depois teve também o álbum que nem o Napo falou. Então gerou grandes frutos e é muito especial para nós. Valeu demais, então. Continuo meu enxerce pela presença aqui de vocês no Fazendo Arte. E a gente encerra, então, né, essa edição do Fazendo Arte com a música Rock and Roll, A Vida, que dá o nome ao show atual, que é a fase que agora está acabando, porque uma nova virada. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, TV Alemes. Tamo junto. É isso aí. E até o nosso próximo encontro. Rock. Sabe quando você tá perto de fazer o certo, mas faz errado e tem que se arrepender depois? E tem que se deparar com um sujeito ababosado que não entende nada do que você fala, e mesmo assim tem que aguentar. Pai, perdi, mãe, larguei, me entreguei assim. Rock and roll, a vida preparou pra mim. Rock and roll, a vida preparou pra mim. O terceiro lado da moeda não acusa nem defende, ele apenas surpreende. Pai, perdi, oh mãe, larguei,